Quem conversa comigo agora sobre o assunto é Giovana Chaves, psicóloga clínica, psicopedagoga e membro do Núcleo de Estudos da Diversidade Sexual na Rede Municipal de Ensino. Giovana, obrigada por sua presença aqui no Escola Viva. Giovana, que consequências um ambiente escolar hostil à diversidade sexual, ao homossexual, além da falta mesmo de informação do professor, dos alunos sobre o assunto, pode trazer para o estudante, para o homossexual? Ele tende a ficar bastante deprimido, triste, ele começa a perder peso ou a engordar excessivamente. A agressividade também aumenta, claro, a falta de afetividade, sem contar as dificuldades escolares, as dificuldades de aprendizagem principalmente. Ele começa a ser uma criança ou um adolescente que enfrenta o professor, que não respeita regras, que não consegue ter amigos, não vê na escola esse processo de socialização. Então é muito difícil para o estudante, para o professor. Isso. E como é possível, Giovana, trabalhar isso de forma a minimizar esses efeitos tão negativos que a discriminação, que o preconceito traz? Com a informação. O que a gente faz dentro do núcleo hoje na secretaria é entrar na escola e trabalhar a informação com o professor, com os colegas de sala, com os pais, com toda a equipe da escola, desde aquele que fica na portaria até o diretor da escola. A partir do momento que eu tenho uma informação sobre um assunto, a tendência é que eu não tenha preconceito sobre isso, já que eu tenho uma informação sobre o que está acontecendo. O preconceito é justamente aquela informação que não é devida, que ela não é correta. Então, eu tenho e aí eu vou agir por intuição, e não pelo saber. A saída da escola, ela já é decorrente da falta de aceitação desse sujeito no ambiente escolar. Mas o ambiente escolar precisa ser o primeiro ambiente onde esse sujeito precisa ser valorizado para se valorizar. Agora, como é que a Rede Municipal de Ensino trabalha essa questão da diversidade? Assim, quais projetos vocês desenvolvem lá? Porque é um núcleo formado por pedagogos, você é psicóloga, técnicos também. Como é que vocês trabalham isso no dia a dia lá, Giovana? Olha, o NUDISE, que é o Núcleo de Estudo da Diversidade Sexual, ele tem apenas 2 anos, está fazendo agora em maio. Na verdade, a gente está engateando nesse projeto, mas não é fácil entrar na escola. Algumas escolas, elas se colocam bastante receptivas à informação. A gente trabalha desde a orientação sexual da criança e do adolescente, porque é importante que ela saiba como que ela nasceu, como é que desenvolve o corpo, porque se ela souber sobre ela, ela vai entender o outro. E a gente parte daí, e também com a formação do professor. Mas não é fácil não, viu? A gente enfrenta bastante problema porque a própria comunidade escolar acredita assim, eu não tenho esse problema na minha escola, até acontecer um problema de discriminação mais explícito. No primeiro ano do ensino médio, eu estava com muita vergonha das pessoas, estava com vergonha dos meninos, das meninas da minha sala, e comprometeu sim o meu desempenho escolar, porque eu passei uma semana ou 15 dias, mais de 15 dias não foi, então vamos dizer uma semana. Eu passei uma semana indo para a escola e não entrando na sala de aula. E quais são os maiores desafios, problemas, Giovana, que você enfrenta mesmo no seu dia a dia lá na CEMED, no atendimento, não só alunos, mas professores também, pais que descobrem que o filho é homossexual? Quais são os maiores desafios que não você saber como lidar, você não sabe, e a negação. Normalmente a família nega aquela situação durante muito tempo, o que faz com que a criança ou adolescente ele se torne introspectivo. Tá? E ele vai, como eu te falei, ele vai se deprimindo, tá? Chegando até a optar por um suicídio, optar por tirar sua vida porque ele não consegue viver num mundo sob pressão. Como se a orientação sexual fosse uma escolha, uma opção. Então esse é o maior problema, o problema é da aceitação. Eu não quero um filho assim. E o que acontece é que muitos pais abandonam as casas ou ameaçam os filhos, tipo, se você é gay, se você é lésbica, eu vou embora, eu vou te dar uma surra, eu vou abandonar a sua mãe e vocês vão ficar passando fome. Então, e quando descobre é isso que acontece. Então esse é um grande problema da família. A minha relação com meus pais em relação a isso é uma relação de silêncio. Eu creio que os pais que têm filhos gays, eles fingem que não sabem. Porque tá ali, convive todo dia, você chega
a uma determinada idade você não levou nenhuma namorada para sua casa, entendeu? Então eles fingem que não sabem, eles desconfiam, eles dão indiretas. E o outro problema é que a família que convive numa sala de aula, que não é apenas um aluno, são 30 alunos, ele fala, não, meu filho, não quero que meu filho tenha essa informação da orientação sexual. E não dá, então se ele não tiver a informação correta, ele vai ter a informação equivocada na rua. Tá? Então é aquele, eu não quero que ele conviva como se a homossexualidade fosse algo que contaminasse, e não é. Eu posso entender que é sempre o diálogo em casa, na escola, é sempre a busca pela informação sobre o assunto. Esse é o caminho para minimizar, Giovana? A informação sim, porque a informação leva ao respeito. Então, se eu entendo o que está acontecendo e principalmente se eu me conheço. O mais importante não é a sexualidade do outro, é a minha. Então, primeiro eu tenho que conhecer a minha sexualidade, eu tenho que estar em paz comigo, com a minha orientação sexual, para entender a orientação sexual do outro. Então por que me incomoda o outro ser homossexual? Porque eu não estou em paz com a minha. Então, isso em primeiro lugar, é o se conhecer e se aceitar. Giovana, muito obrigada por sua presença também aqui no Escola Viva e pelos esclarecimentos sobre essa questão comportamental, digamos assim, no ambiente escolar. Eu que agradeço a oportunidade para que a escola entenda que a gente precisa entrar na escola para esclarecer e minimizar esse problema. Acabar, a gente não vai acabar nunca, porque o preconceito é algo inerente do ser humano, mas a gente pode minimizar. Obrigada. Obrigada, Giovana. O Escola Viva desta semana fica por aqui, mas na semana que vem estamos de volta com um novo tema. Eu conto com vocês. Até lá!